Olá, boa tarde, que Deus abençoe você. Achou que ia tirar férias da pastora Jéssica, do culto Pais e Filhos? Se enganou, estou aqui e vamos continuar com o estudo do livro que está sendo maravilhoso, fantástico e está nos ensinando bastante. O capítulo de hoje é Conversando sobre Sexo. Na semana passada falamos sobre o mundo, sobre o domínio do diabo, tudo que o diabo usa para seduzir as nossas crianças. E neste capítulo vamos falar sobre sexo e como ensinar o sexo para as crianças de forma tranquila, suave, segundo a palavra de Deus. Então vamos lá. No capítulo anterior, vimos que Satanás está empenhado em enganar o mundo. Conforme descobrimos na história do rei Davi, a tentação sexual é uma área em que Satanás tem particularmente obtido sucesso. Na era da internet, parece quase um absurdo recorrer a Deus e à Bíblia para aprender sobre sexo. A ideia de que o sexo é uma criação de Deus e um presente ao homem não se encaixa no mundo do século XXI. Distorceram a palavra sexo e o que significa sexo. Então, hoje, no século XXI, sexo está distorcido. É algo divertido que precisa ser praticado e vivido. Mas não é isso que aprendemos na palavra de Deus. O grande enganador está trabalhando duro para isso. Sexo bom é retratado como sexo pervertido. A castidade, a pureza e a modéstia não são mais consideradas virtudes. Em vez de serem vistas como marcas de honra, essas qualidades viraram indicadores de uma mente conturbada. Esse é o tipo de conversa que seus filhos escutam sobre sexo nos bate-papos com os amigos. Nos filmes, na televisão, na sala de aula. A sabedoria popular diz que o mundo, e não Deus, tem as respostas sobre o sexo. A pornografia saiu das sessões reservadas para adultos nas livrarias e de determinadas salas de cinemas, diretamente para a sala da sua casa. Então, a pornografia, que era algo oculta, saiu e hoje se fala, de forma aberta, clara. A televisão e os sistemas oferecem esses conteúdos irrestritamente. O Espírito Santo deu ao apóstolo Paulo os mesmos conselhos que deu a Salomão. Paulo os coloca dessa forma em Efésios 4, 17 ao 19, que diz assim: Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não viva mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Paulo diz que o mundo entendeu tudo errado sobre sexo. Sensualidade não é sensibilidade. Paulo diz claramente: não pense como o mundo, não viva como o mundo. Leia suas palavras de alerta. Os gentios, isto é, o mundo à parte do povo de Deus, não entendem. A mente deles está obscurecida e distante de Deus. Paulo enfatizou a sensualidade como o principal exemplo do pensamento corrompido do mundo. A palavra sensualidade também é citada por Paulo como uma das obras da carne em Gálatas 5,19, na versão NVT. A chave linguística do Novo Testamento grego define a palavra grega para sensualidade como vida devassa, atos não reprimidos e de indecência que chocam o público. Sob uma perspectiva bíblica,
Sobre uma perspectiva bíblica, o sexo requer bastante sensibilidade. O foco do sexo bíblico está em como agradar seu cônjuge. O sexo está ligado ao casamento e é para ser vivido dentro do casamento. Note como o entendimento mundano sobre a sensualidade é completamente diferente. Entregar-se aos prazeres sexuais é o ideal mundano de sexo. Com certeza, qualquer ida ao cinema ou qualquer programa que vejamos rapidamente confirmará a influência do mundo. O sexo está sendo retratado como uma atividade recreativa da qual todos têm o direito de realizar da maneira que quiserem. Esse entendimento sobre o sexo não cultiva a sensibilidade nas nossas crianças, apenas gera uma sede insaciável de mais prazeres carnais. Deus quer que você fale com seus filhos sobre esse engano. A razão pela qual suas conversas devem incluir sexo é porque seus filhos estão expostos à falsa visão do mundo sobre esse assunto. Conforme definimos no capítulo anterior, seu filho já está ouvindo do mundo a versão enganosa de Satanás sobre o sexo. Lembre-se de que pesquisas indicam que um aluno da pré-escola fica em média 28 horas assistindo a televisão por semana. Já um adolescente assiste a televisão por 21 horas em uma semana. Tente assistir a televisão por 28 horas em uma semana e observe se o sexo faz parte desse ambiente digital. Se seus filhos assistem a filmes, a que tipo de informações estão expostos? Haverá conversas, insinuações e cenas envolvendo sexualidade nesses filmes? E quanto aos trailers exibidos antes do filme principal? O sexo faz parte da cultura de entretenimento do seu mundo? Claro que sim. Vemos essas cenas de sexo em videogames, propagandas. Até mesmo o seu filho está assistindo um desenho, de repente aparece uma propaganda que está induzindo ao sexo. Claro que sim, as crianças mais novas e também as mais velhas falam sobre o que elas veem na TV ou nos filmes. A resposta, obviamente, vai ser sim. Mesmo que seu filho não assista a TV ou filmes, ainda assim estará exposto. Ou seja, se você é um pai ou uma mãe que não deixa os seus filhos assistirem televisão, mesmo assim, independente, eles vão estar expostos a este assunto sobre sexo, ao conceito mundano de sexualidade. Ouvirá as crianças que brincam com ele falando sobre isso. Conversas sobre sexo fazem parte do cotidiano escolar. Digamos que você tente tirar seu filho completamente do mundo, por mais tolo que isso possa parecer. Lembra que a estufa é a estufa da nossa casa. Não colocar os nossos filhos dentro de uma estufa, proteger de tudo. Não, os nossos filhos vão ter que sair, nossos filhos vão ter que viver. Porém, temos que prepará-los para esse momento e prepará-los para os enfrentamentos e as descobertas que eles vão descobrir aí no mundo durante esse trajeto. Por mais tolo que isso seja, então, que você queira tirar o seu filho do mundo por completo, ainda ele teria contato com esse assunto. Há informações mais do que suficiente em simples comentários, em citações em livros, em imagens de cartazes, quando você vai no shopping, todos os lugares. Ele vai se deparar com algo, com um sexo, uma sensualidade, com algo que você vai ter que ensinar. Reportagens ou em revista para influenciar o conceito de que seu filho tem sobre o sexo. Querendo ou não, seu filho está recebendo informações do mundo sobre o sexo. É por isso que Deus quer que você fale com seus filhos sobre isso.
Eles precisam ouvir em suas conversas cotidianas o que Deus diz e pensa sobre a sexualidade. Seus filhos precisam saber que sensibilidade e sexualidade são duas coisas muito diferentes. Na verdade, são duas coisas opostas. Como começar essa conversa? Então você pergunta, pastora, como eu vou começar essa conversa com o meu filho? Fique tranquilo. Você não precisa começar a conversa sobre sexo da maneira que o mundo faz. Conteúdos gráficos, ilustrações biológicas sobre sexo. Não, são muito úteis para usar com as crianças muito pequenas. No começo, é melhor ser simples e conceitual. Então, olha um exemplo de um diálogo, para você, ensinar sobre sexo de uma maneira sábia, segundo a palavra de Deus. Querido, querida, sexo é algo especial que Deus criou para pessoas casadas. É uma forma de papais e mamães se tornarem mais íntimos e mais especiais um para o outro. Sexo é uma bênção porque foi criado para ajudar maridos e esposas a se conhecerem melhor e a trazerem alegria um para o outro. Sexo também é como Deus faz os bebês crescerem na barriga da mamãe. Mas, às vezes, as pessoas que não são casadas querem ter essa intimidade e isso é muito ruim. Então, esse é um diálogo que você pode usar. O sexo foi feito para ser vivido no casamento. E mais uma coisa interessante, para você se aprofundar nesse assunto, para ter esse diálogo com seus filhos, assista ao culto que a bispa realizou no meio do ano sobre a virgindade. Foi no culto dos jovens com o tema virgindade. Lá você vai ter clareza, você vai entender muitas coisas. Se você não assistiu, assista, porque é muito importante. Lá também tem depoimentos de jovens, de homens e mulheres que escolheram o caminho errado, sofreram as consequências disso. E também tem testemunho até mesmo do pastor Vitor, que se guardou, que se preservou, que manteve a sua santidade e isso gerou frutos de bênção. Então, assista ao culto que a bispa fez sobre virgindade, tá bom? Está no bloco dos jovens diamantes. No primeiro momento, isso é tudo o que precisa dizer. São essas palavras. Aprenda como comunicar esses conceitos a seus filhos com as suas próprias palavras. Com o passar do tempo, quando seus filhos crescerem e estiverem prontos, poderá dar mais informações a eles. Então, você tem filhos aí de 5, 6 aninhos, 7 aninhos, você pode passar essa informação básica, simples e conceitual. Conforme eles vão crescendo, você vai, passando mais informações, vai crescendo, desenvolvendo essa conversa com ele ao longo desses anos. Provérbios 7 ajudará seus filhos a enxergarem a realidade sobre a perspectiva de Deus. Certifique-se de ensiná-los essa perspectiva bem antes que se deparem com a tentação sexual. Então, como pai, como mãe, certifique-se de preparar os seus filhos antes que o mundo prepare para você. Uma criança de 6 ou 7 anos provavelmente será mais receptiva a essa conversa do que um adolescente de 16 anos. Deus não o deixou sem os recursos poderosos em suas palavras, mas devemos usá-los. É preciso usar essas armas poderosas da palavra do Senhor em suas conversas diárias. Lembre-se destes fatos básicos. O mundo é enganoso, a carne é enganosa e Satanás é enganoso. Lembra-se, você precisa lembrar desses 3 princípios. Tudo é um grande engano. O mundo é um engano. A carne é um engano. O diabo é um engano. Davi foi enganado por sua própria carne. Lembra do que lemos no culto passado? Ele acreditou nas mentiras da luxúria e pensou apenas no prazer imediato, não imaginando que isso destruiria o que ele mais amava. E quanto ao mundo no qual vivemos,
Este mundo é menos enganoso do que o rei Davi? Será que o mundo que estamos vivendo é menos enganoso do que aquele mundo que Davi vivia? Não, só piorou. Naquela época, apenas alguém que morasse em um palácio que fosse mais alto do que as casas de Jerusalém poderia ter enxergado do seu terraço uma mulher tomando banho. Hoje em dia, essas espiadinhas e muitas outras oportunidades de acesso estão disponíveis o tempo todo. Ricos ou pobres, outdoors no caminho da igreja, comerciais de televisões, trailers, revistas, clipes de músicas populares e catálogos oferecem muitas imagens projetadas para tentar a carne a cometer atos de luxúria. Naquela época, talvez, mas Davi ele morava num palácio, era alto, ele via tudo que acontecia lá embaixo. Hoje o mundo está bem pior, porque hoje você se depara com a sensualidade, o sexo, todos os lados, como eu li aqui em revista, é na televisão, é propaganda, é você vindo no caminho da igreja, tem um outdoor, clipes de música, né? Principalmente música, no próximo capítulo do livro, na semana que vem, vamos falar sobre isso, sobre as músicas, as influências de músicas. Então, hoje, o sexo é algo que está aberto para todos, está disponível para as nossas crianças. Por isso que precisamos prepará-las. Lembre-se, se for preciso apenas uma situação para acender o fogo da luxúria que trouxe tantas agonia para um homem de Deus como Davi e tanta desonra ao nome do Senhor, você acha que você e seus filhos podem se manter ilesos diante da exibição prolongada e constante da luxúria e da sensualidade? Se Davi foi quem foi, um homem poderoso, um homem que teve um coração segundo o coração de Deus, acabou sendo enganado, caiu no pecado, caiu na tentação, quem somos nós para achar, não, estou ileso disso, não caio nessas tentações e nem os meus filhos vão cair nessas tentações, não. Precisamos preparar os nossos filhos, porque um dia os nossos pais não nos prepararam. Eu digo por mim, os meus pais não me prepararam para esse mundo. E eu tive que ter as minhas próprias experiências e foram experiências dolorosas. Mas hoje, com essa consciência, com essa mentalidade, eu consigo preparar os meus filhos, eu consigo preparar as crianças que estão sob o meu cuidado no Ministério Infantil. Então, você que é pai, você que é mãe, você precisa preparar os seus filhos, trazer o sexo e não ter medo de falar sobre sexo. É importante que você, pai e mãe, fale sobre isso com os seus filhos, sem medo. Eu já te dei uma base aqui, tem a palavra de Deus, tem o culto que a bispa realizou da virgindade, tudo isso vai te ajudar. Vamos continuar aqui. Então, constantemente a luxúria e da sensualidade oferecidas pela indústria do entretenimento do século XXI, você é o mais piedoso do que Davi? Será que eu sou mais piedosa, mais bondosa? Eu sou menos pecadora do que Davi? Não. A tentação, ela existe para todos. Homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, todos estão sujeitos a essas tentações. Gostando ou não, as terríveis garras da luxúria foram ganhando espaço no dia a dia. A sensualidade faz parte da nossa rotina e faz parte da rotina do seu filho. Essa intrusa, a sensualidade é, assim como sua raiz, enganosa. Ela diz que o sexo, à maneira do mundo, não é tão ruim assim. A ilusão diz que a luxúria é boa e natural, desde que você exagere. Sexo fora do casamento é aceito por nossa sociedade como parte essencial do relacionamento entre não casados. Morar junto não é mais um escândalo. Infelizmente, matrimonial não é mais uma falha que deveria desqualificar alguém de um cargo público, mesmo que seja do mais alto escalão. Sexo, luxúria e sensualidade são aceitos por nosso país. Então, o sexo, a luxúria, a sensualidade
são assuntos que são aceitos por nosso país, pelo mundo, por você, por seus filhos. Apenas não exagere. É isso que o mundo, né? É isso que o diabo quer. Você pode desfrutar de tudo isso. Não, nós não aceitamos isso. Como pai, como mãe, nós não aceitamos isso. Espero que esteja falando essas palavras em alto bom som agora. Deus quer que ensine seus filhos que a luxúria e a sensualidade são erradas e que o sexo fora do casamento é errado. Não é, porém, o suficiente ensiná-los que isso é errado. Também é seu dever, como pai e como mãe, ensiná-los a se guardarem das tentações que irão enfrentar. E os nossos filhos irão ser tentados. E precisamos ensiná-los a guardá-los, a protegê-los desse perigo. É preciso avisá-los sobre a fraqueza da carne. Você precisa dizer que quando a tentação vier, o sexo vai parecer ruim, vai parecer... vou repetir. Você precisa dizer que quando a tentação vier, o sexo não vai parecer ruim, vai parecer a experiência mais maravilhosa que eles poderão ter, até que seja tarde demais. Então, é isso que eu tenho que preparar, é assim que você tem que preparar os seus filhos. Quando o sexo chegar na sua vida, vai parecer que não é algo ruim, mas é algo gostoso, prazeroso, mas é ruim, faz mal. Segue um exemplo que ilustra os esquemas enganosos que aguardam seus filhos. Então, um exemplo para você. Kátia era uma boa menina cristã de um lar sadio. Durante o ensino médio, teve vários amigos do grupo de jovens da igreja, mas nunca namorou. Na faculdade, começou a se perguntar se havia algo de errado com ela, já que não conseguia se relacionar com nenhum rapaz. Até que finalmente conheceu Bruno, um jovem cristão bem ativo, respeitado e maduro. Eles se apaixonaram e logo ficaram noivos. Mas, repentinamente, ele terminou o noivado dizendo que os sentimentos que ele tinha por ela não eram fortes o suficiente para um casamento. Kátia ficou arrasada. Após semanas de solidão e tristeza, sem ninguém a quem recorrer, procurou seu pastor e perguntou a ele: por que isso está acontecendo comigo? O que eu tenho de errado? Não consigo entender por que isso acontece comigo. Não sei mais o que fazer. O pastor gentilmente deu o apoio de que ela precisava. Havendo encontrado um ouvinte compreensivo, ela voltou e falou com ele novamente. Um dia, de repente, a conversa ficou inadequadamente pessoal. De início, Kátia ficou alarmada e saiu rapidamente da reunião. Mas, à medida que pensava mais sobre a intimidade e o calor da conversa, isso pareceu irresistível a ela. A jovem reprimiu sua consciência e voltou a procurar o pastor. Talvez esteja me preocupando demais. Ela racionalizou. E talvez meu problema seja apenas ser muito tímida. Afinal, ele é o meu pastor e só está tentando me ajudar a crescer nesta área. Que mal há nisso? Infelizmente, ela acabou descobrindo a resposta para essa última pergunta. Julgando ser forte, foi enganada pela fraqueza da sua própria carne. Por fim, acabou cedendo à tentação da intimidade e descobriu que o poder do pecado sexual é uma armadilha cruel e difícil de se escapar. Descobriu que não era tão piedosa quanto imaginava ser. Kátia não fugiu da tentação. Ela racionalizou e cedeu a ela. Em Provérbios 7, é uma ferramenta poderosa. Se Kátia tivesse essa mensagem gravada em seu coração, essas palavras poderiam tê-la protegido. Essa situação ilustra o forte contraste entre sensibilidade e sexualidade. Entre sexo que agrada a Deus e sexo que traz morte. Note a vivida descrição nos versículos que se seguem.
Embora o contexto seja diferente, a sedução e o engano da tentação sexual são os mesmos da situação de Kátia. Ela agarrou o rapaz, beijou-lhe, disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso, saí para encontrá-lo, vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como o boi levado ao matadouro, ou como o cervo que vai cair no laço até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como um pássaro que salta para dentro do alçapão sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais verdades. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Provérbios 7, do 13 ao 27. Tudo que os seus filhos jovens, adolescentes precisam é gravar essa escritura no coração de Provérbios 7, que diz de forma muito profunda o que leva ao pecado e aonde leva o pecado. O pecado, o sexo, leva para essa sepultura. Então, precisamos prepara. Não tenha medo de falar sobre esse assunto com seus filhos. Não tenha medo, porque o mundo não tem medo. O mundo não respeita você como pai, como mãe. O mundo não está nem aí. Eles vão falar, eles vão apresentar sexo da maneira que eles querem, da maneira que eles, com o objetivo que eles querem. Destruir com as crianças, destruir com os jovens. Mostrar para eles que eles podem fazer o que eles quiserem, que eles têm a liberdade. E não é assim. Esses versos ilustram o engano da tentação sexual. Hollywood não poderia ter sido criado uma cena mais apelativa? Tudo foi arranjado para que houvesse momentos de prazer e paixão. A mulher estava vestida para seduzir. As obrigações religiosas haviam sido cumpridas. A cama estava convidativa. O marido havia viajado. Porque não tem um pouco mais de prazer? Então ela se perguntava, por que eu não tenho mais um pouco de prazer? Está tudo pronto. Minha parte espiritual, a cama, está tudo pronto. Eu preciso de mais um prazer. Por que não usufruir das bênçãos do sexo? Como podemos ver no versículo 13 e 20, são convincentes. É dessa forma que o engano é apresentado aos seus filhos pelo mundo. O engano é que o pecado sexual parece ser a coisa mais desejável no momento. E é por isso que os seus filhos precisam visualizar a cena de Provérbios 7. Bem antes da tentação se revelar a eles. Eles precisam estar preparados para reconhecê-la quando ela vier. Os nossos filhos precisam estar preparados para reconhecer essa tentação, reconhecer o que é errado e se afastar. O estilo de vida dessa mulher leviana era conhecido. Ela nunca ficava em casa. Ela ou uma de suas irmãs sempre ficava na esquina oferecendo sexo a quem quisesse. No entanto, o jovem acreditava que a mulher estava procurando apenas por ele. O versículo 21 traz a dura realidade de volta. A cena bonita era apenas uma ilusão. O jovem rapaz foi seduzido, encurralado, lisonjeado e levado como um boi para o matadouro. A casa dela era como um caminho que desce para a sepultura. A mulher não oferecia sexo, mas luxúria. Não prazer, mas tormento. Então, aqui em Provérbios, um livro destinado para as instruções dos jovens nos caminhos de Deus, há uma descrição gráfica
do poder da luxúria sexual e do pecado. Você se atreveria a dar seus filhos menos do que os alertas que Deus oferece? Então, essa é uma pergunta para você. Será que você se atreveria a dar aos seus filhos menos do que os alertas que Deus está oferecendo? Você quer que seu filho ou a sua filha caia nas armadilhas da tentação sexual com a ingenuidade e o egocentrismo de Kátia ou com a tolice do jovem de Provérbios 7? Provérbios 7 é um exemplo maravilhoso do poder dessas conversas cotidianas. Esse capítulo não apenas nos dá a ilustração, mas nos mostra como ensinar nossos filhos. Veja a forma como o pai começa, então, essa ilustração de Provérbios 7. Então, eu li na metade, agora eu vou ler do 6 ao 12. Olha como o pai dá essa instrução a esse jovem, de Provérbios 7. Da janela da minha casa, eu olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia, chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora, seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra hora nas praças, em cada esquina, fica à espreita, exatamente assim como o pecado fica, exatamente assim como a imoralidade fica, à espreita, querendo pegar os nossos jovens, adolescentes, as nossas crianças, ela fica à espreita, esperando o momento certo para agarrar. Do versículo 6 ao 12, o pai ou a mãe faz uso de algo que viu de sua janela. Conversas do dia a dia estão relacionadas com assuntos e situações do dia a dia. Esse pai não hesitou diante da oportunidade de falar sobre a realidade. A sedução da luxúria não foi negada nem nas suas consequências terríveis foram minimizadas. Você também tem essas oportunidades diariamente. Cenas na TV, em filmes e em situações reais se assemelham às de Provérbios 7. Talvez você veja situações até pela janela de sua sala, que oferecem as mesmas oportunidades de conversa sobre sexo. Se não contar aos seus filhos que luxúria não é sexo bíblico, você os tornará presas fáceis, como servo de Provérbios 7 que vai cair no laço da armadilha. É exatamente isso que Moisés quis dizer em Deuteronômio 6. No caminho da vida, aproveitei as oportunidades que Deus lhe dá para instruir seus filhos. Esse pai estava bastante preocupado para que seus filhos se tornassem presas do engano da luxúria. Note o apelo poderoso que faz no começo do capítulo. Provérbios 7, do 1 ao 15. Meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a pupila dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é a minha irmã. E chame ao entendimento o seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana e suas palavras sedutoras. Pais precisam de muita coragem para dirigir essas palavras aos filhos. Elas expõem seus próprios pecados e sua vulnerabilidade são constantes. Quem é você e quem sou eu para proferir essas palavras? Pais, se você chegou até aqui, caminhe mais um pouco. Leia novamente o versículo 1. Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Você que é pai,
Como você vai dar essa instrução se você não gasta tempo conversando com os seus filhos sobre a palavra de Deus? Como você vai colocar esse ensinamento no ensinar o seu filho sobre isso se você não realiza cultos, conversas com seus filhos? Como pai, como mãe, precisamos conduzir os nossos filhos ao caminho da sabedoria, do temor, da obediência. Então, para eu viver tudo isso aqui, para eu praticar tudo isso, eu já tenho que começar no meu dia a dia, aproveitando ao máximo cada oportunidade de ensinar, de mostrar a verdade da palavra de Deus. Esse pai, ele disse: meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Guarde aquilo que eu te ensinei. Será que o que os seus filhos têm? O que eles podem guardar? O que você ensinou aos seus filhos que eles podem guardar, que vai ser uma bênção mais, né, no futuro deles? Só podemos guardar aquilo que temos. E será que como pai, como mãe, você está depositando essa riqueza, a sabedoria, a palavra do Senhor, para que o seu filho guarde esses mandamentos, esses ensinos? Isso não soa arrogante? Guarde os meus mandamentos, porque meus filhos que veem minha luta diária contra os meus pecados deveriam guardar os meus mandamentos. Ou seja, o livro está falando exatamente isso. Como eu posso falar para os meus filhos guarde os mandamentos, guarde a palavra do Senhor, sendo que nem eu mesmo guardo? Sendo que nem eu mesmo consigo vencer a tentação de olhar para uma mulher, de olhar para um homem? Por isso que ser pai, ser mãe, está onde ninguém está vendo, é no oculto, é naquele lugar onde você é tentado e você não cede. Porque como eu falei, eu só ensino o caminho que eu sei. Então, se eu sei que o meu filho não deve passar pelo caminho da imoralidade do pecado, eu como pai, eu como mãe, eu passei, eu venci, eu consegui passar, eu venci a tentação. Se eu conseguir, ótimo, perfeito, agora eu vou ensinar. Então, não podemos também ter ser arrogante, hipócrita, de falar para o meu filho, você tem que ser sábio, você não pode ser imoral, e falar do sexo com o seu filho, da mulher leviana, da mulher que atrai, sendo que você, como homem, não consegue vencer. Passa uma mulher, você como homem, como pai, já olha, tira a medida. Não é costureira para ficar tirando a medida da mulher. Vai ficar lá olhando, analisando, medindo. Não. Isso depõe contra você. Isso prejudica você, prejudica os seus filhos, prejudica o seu casamento, prejudica o seu relacionamento com Deus. À medida que seus filhos ficam mais velhos, um fato doloroso torna-se mais claro. Eles ficam mais conscientes dos seus pecados. Pais, assim como o rei Davi, que falhou em punir seu filho pelo pecado do qual ele também era culpado, Davi culpou o filho pelo mesmo pecado que ele foi culpado. Davi, que falhou em punir seu filho pelo pecado do qual ele era culpado, no próprio pecado, tende a nos impedir de abraçar o poder das palavras do versículo 1. Cientes do fato de que falhamos tão regularmente, tão seriamente, como esperar que os nossos filhos guardem os nossos mandamentos? Como eu posso esperar um futuro poderoso, glorioso para os meus filhos, sendo que eu não estou conseguindo guardar os mandamentos, eu não estou conseguindo ensinar os mandamentos? Como eu posso esperar? O que eu vou esperar do futuro? Você deve acreditar de todo o seu coração que Deus tem a chave da vida na sua palavra. Deve crer nisso tão profundamente que duas coisas devem acontecer. Primeiramente, deve contar-lhes a verdade, assim como Salomão fez. Não porque você é o padrão, mas porque a palavra de Deus é a verdade. Quer você siga ou não. Em segundo lugar, deve crer nisso tão genuinamente a ponto de trabalhar suas falhas de arrependimento, arrepender-se e de abraçar a verdade santificadora de Deus. Os próximos 2 versículos são continuamente o tema. Obedeça aos seus mandamentos e você terá vida. Guarde
os meus ensinos como a pupila dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Seus filhos consideram o seu ensino como um bem mais precioso deles? Será que tudo que você está ensinando os seus filhos, eles tratam isso como precioso? A bispa ela não é uma avó, ela não é uma sogra, ela é uma mãe. E todo domingo você sabe que ela realiza o culto com as crianças. E ela deposita todos os dias, na verdade, toda vez que ela tem uma oportunidade, ela deposita o ensino, a palavra do Senhor. E eu percebo que as crianças, tudo que a vovó fala é importante e deve ser levado a sério. Eu percebo que eles guardam como uma joia os ensinos que eles estão recebendo da vovó. E será que, como pais, tudo que estamos ensinando, será que está valendo a pena? Está influenciando? Está mudando? Será que os nossos filhos estão vendo isso como algo importante, precioso? Precisamos pensar sobre isso. Deus quer que suas palavras sobre ele penetre fundo no coração dos seus filhos. Quando olho para o meu próprio pecado e para minhas falhas, tenho vontade de recuar. No entanto, Deus quer que comunicamos sua palavra aos nossos filhos com tanto amor, ao ponto de ficar gravado no coração deles. Esse é o objetivo. Deus quer que você, pai, você, mãe, grave a palavra de Deus no coração dos seus filhos. Esse é o ponto. Grave a palavra. Coloque a palavra. A bispa usa a expressão, quem não come, mama. É assim. Quem não come, mama. Temos que colocar no coração das nossas crianças como uma tatuagem, marcar a palavra de Deus. Nas áreas que falharmos, nossos filhos precisam ouvir sobre o nosso arrependimento e sobre o perdão de Deus. Precisam ver que nossas falhas não nos impediram de ensinar o que é verdadeiro valor neste mundo. É muito importante. Será que você é aquele tipo de pai, de mãe, que não pede perdão, que quando erra ali na frente dos filhos, finge que não aconteceu, finge que nada aconteceu? Não, você não pode ser assim. Os nossos filhos precisam dessa referência. Teve uma vez que eu tive uma atitude errada e de imediato eu olhei para os meus filhos e falei assim, olha, perdoa, mamãe errou, não deveria ter agido dessa maneira, eu falhei. E eles olharam assim, tipo, uau, a mamãe falha, a mamãe também erra. Isso é importante. Quando você percebe que você errou, você precisa pedir perdão. Seus filhos precisam ver, seus filhos precisam ter. Você precisa contar para os seus filhos as experiências que você teve, os erros que você cometeu e mostrar, é possível. Eu errei, eu falhei, mas eu voltei, Deus me ama e eu continuo. Os nossos filhos precisam ver essas falhas. Pais, se os seus filhos devem ouvir dos seus lábios a verdade de Deus, sim, é importante que ouçam do pastor e de outras pessoas, mas devem ouvir principalmente de vocês. Devem ouvir a verdade de Deus nas suas conversas cotidianas. É preciso que você olhe para a janela do mundo e exponha a seus filhos a verdade de Deus nas coisas que você vê. Se quer que os seus filhos resistam às investidas da sensualidade na vida deles, você deve dar a eles o precioso tesouro, que são as conversas francas, honestas, sobre a tentação sexual. Esse é o objetivo do versículo 4 e 5. Diga a sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana e suas palavras sedutoras. Medite em Provérbios 7, todinho, tarefa para você, nessas férias incrível, maravilhosa. Neste versículo, finalizando, nestes versículos, o Espírito Santo nos chama a amarmos a sabedoria e o discernimento.
O Espírito retrata um relacionamento próximo e íntimo com a palavra de Deus, conforme é ensinado pelos pais. Esse relacionamento com a palavra é vivo e vital. Portanto, essa combinação de guardar os mandamentos dos pais e de amar a sabedoria e o discernimento de Deus, que é a base para o mandamento dos pais. Olha só que legal. Oferece proteção contra a mulher imoral. Um relacionamento sólido com os pais, combinado com a sabedoria e o discernimento da palavra de Deus, constrói barreiras de proteção que ajudarão seus filhos a resistirem à tentação da luxúria. É obrigatório que você fale com seus filhos sobre a verdade ensinada em Provérbios 7. Se necessário, apresente a eles o dilema que essas passagens podem ser para um pai. Você sabe que não é perfeito e seus filhos também o sabem. Você tem consciência de que seu modo de educar seus filhos nem sempre incentiva seus filhos a receberem suas palavras como um tesouro precioso. Então, fale com eles sobre como alcançar o objetivo que Deus colocou para você. Esse processo pode ser difícil e doloroso? Pastora, pode ser difícil e doloroso esse processo? Sim, pode ser. Com o tempo, porém, e pela graça de Deus, ocorrerá com um verdadeiro progresso. E isso exige fé. Por isso, louve a Deus por sua fidelidade. A tentação e a perversão sexual estão presentes de forma tão comum e intensa em nossa rotina que devemos ensinar os nossos filhos sobre a pureza desde muito cedo. Apesar de parecer intimidador para muitos, não é um assunto complicado demais. Conforme vimos, a Bíblia nos fornece muito material para utilizar na instrução. A estratégia mais eficiente é incluí-lo em suas conversas com seus filhos. Eu falei num culto que falar sobre sexo não é tirar a inocência dos filhos. E eu conheci pais que tiveram medo desse assunto, não tiveram coragem, e o resultado foi devastador, destruidor. Jovens, crianças que cresceram e descobriram por conta própria, com amigos, escola, televisão, celular, como eu já falei, né? Seja o Google dos seus filhos. Na verdade, nesse caso, eu conheci pais que deixaram o mundo ser o Google. E a criança acabou se perdendo, o jovem se perdeu. Então, não tem que ser assim. Não precisa ser assim. Pais, não tenha medo desse assunto sexo. Eu mostrei para você uma maneira, aqui no livro, uma maneira tão agradável, tão suave de falar sobre sexo, e você não precisa ter medo. É simplesmente você usar algo simples e conceitual. Então, se você tem criança pequena aí de 5 a 6 anos, use essa expressão que eu li aqui, ó. Sexo é algo especial que Deus criou para pessoas casadas, meu amor. O sexo é uma bênção do Senhor, é uma riqueza e só é para ser vivido no casamento. Mas, infelizmente, tem pessoas que querem viver isso fora e acabam com a sua vida destruída. Então, há uma maneira, tem uma maneira correta para você usar. Use, então. Estude Provérbios 7, pegue essa base e fale com seus filhos. De 5 a 6 aninhos, 6 aninhos, 7 aninhos, já são espertinhos, é possível você falar de sexo sem tirar a inocência. É possível você trazer leveza, trazer a verdade e trazer a santidade, mostrar o quanto é importante se guardar, se proteger, se preparar, né, para a futura esposa, para o futuro marido. E lá no culto da virgindade, o pastor Vitor, ele dá exemplos magníficos da faculdade que ele estudava, as tentações que ele sofreu, porém ele se manteve. E ele viveu e vive até hoje a glória do Senhor.
uma escolha sábia. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, e é sempre um prazer poder servi-los. Eu volto na semana que vem, na quarta-feira, ao meio-dia, com mais um vídeo, seguindo aí para finalizar mais um capítulo do livro, que eu sei que vocês estão querendo o nome. Mas calma, estamos finalizando. Que Deus abençoe.